Bom dia, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, que possamos ter um dia abençoado, com bastante fé, esperança e amor no coração. Estamos fazendo o Evangelho pelo Fonte Viva, o livro do Chico Xavier, ditado pelo seu mentor, o Emmanuel. E o capítulo de hoje é o 95, Vê e segue. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Essa passagem na carta de João, capítulo 9, versículo 25. Apesar do trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Quer dizer que apesar do esforço, do trabalho das pessoas que tentam pregar o Evangelho, espalhar a Boa Nova, o Evangelho de Jesus, apesar de a gente ver isso dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja católica, dos evangélicos, na igreja evangélica, qualquer que seja a religião, apesar de todo o esforço de quem se coloca para estar despertando e levando a palavra de Jesus, o evangelho dele, apesar de todo esse esforço, aqui ele nos coloca que ele só vai ter aproveitamento se nós como pessoas, entendermos e fizermos essa transformação e esse aprendizado por nós mesmos, porque aqui ele coloca que o aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível, quer dizer, ele é da pessoa e não tem como ele transferir para o outro. Não adianta eu aprender, eu faço a minha mudança, a minha transformação, a minha evolução, mas eu não posso transferir esse conhecimento meu, esse esforço meu de aprendizado para o outro, se o outro não quiser. Então, por isso que ele fala que é sempre individual e intransferível. Porque aí o mérito é da pessoa que aprendeu, que assimilou e que de alguma maneira ela quer fazer, vivenciar, no caso, esse aprendizado. Então, em qualquer situação, quando a gente aprende, quando aprendemos alguma coisa, só vamos exercitar isso se a gente assimilar e fizer as transformações dentro de nós. A lição é para nós e esse aprendizado vai depender de cada um. Por que que muitas vezes muitos escutam, Jesus passou e deixou o evangelho dele aí? Por que que muitos escutam e tentam de alguma maneira incorporar no seu dia a dia os seus ensinamentos e outros não estão nem aí? E muitas vezes escutaram também o evangelho, foi lá, escutou a missa, escutou a pregação, mas uns entendem o chamamento, entendem o que Jesus veio nos fazer, o que Jesus veio nos deixar. Então, esse aprendizado, ele é único, ele é de cada um, ele é individual e não tem, é intransferível. Porque eu levo para o outro lado, o que eu vou levar quando eu morrer? O que eu aprendi, o que eu fiz, as coisas minhas. Eu não vou levar o aprendizado do meu filho, o aprendizado da minha amiga. Eu vou levar o meu aprendizado, o que eu fiz e exercitei. Então ele nos coloca assim: chegado a semelhante posição e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e pela diligência, pelo cuidado, o discípulo experimenta completa transposição de plano. Quer dizer, o discípulo somos nós. Quando começamos a entender o que Jesus nos deixou, o que de bom isso vai nos fazer se a gente tentar de alguma maneira colocar em prática e vivenciar, isso daí
quando a gente entende isso e coloca em prática, nos muda de plano, a gente passa a ter mais entendimento, mais sabedoria e resignação. Porque a partir do momento que eu entendo o porquê das coisas, eu deixo de ser uma pessoa reclamona, né? Eu passo de vítima a uma pessoa que entendeu que aquilo ali está acontecendo, porque tudo está dentro dos desígnios de Deus, nada é por acaso. Então eu começo a tentar buscar soluções para mudar aquela situação, ao invés de eu ficar reclamando e me fazendo de vítima a todo momento. Então, o que esse evangelho nos faz? Ele modifica a tabela de valores que o rodeiam. Quer dizer, se antes eu valorizava muito uma coisa, aquilo ali passa a não ser mais importante para mim, ele não é o mais importante. Muda-se os valores, né? A tabela de valor, de ordem, ela vai se alterando. O que eu valorizava muitas vezes hoje ou ontem, hoje pode ser que aquilo não é o mais importante, ele passa a ficar em segundo plano. E valores espirituais, valores de amor mesmo, de fraternidade, de solidariedade, de ter mais essa empatia com o próximo, ele começa a ser mais importante, fica mais em primeiro plano. Ele sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Ele descortina esferas novas de luta, quer dizer, o evangelho, através da visão interior que os outros não compreendem. Porque aí é quando a gente entra para dentro de nós e a gente começa a enxergar dentro de cada um de nós o que nós temos de bom. Começamos a vivenciar mais as nossas virtudes. E a partir do momento que a gente reconhece nossas virtudes, reconhecemos nossas falhas, nossos erros, quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a tentar trabalhar mais para, de alguma maneira, os nossos vícios e defeitos ficarem em segundo plano. É uma tarefa árdua, não é fácil. Só que a partir do momento que temos esse conhecimento, a gente já entende isso dentro de nós, vai ficar um pouquinho mais fácil. Então, descortina esferas novas da nossa luta, através da visão interior, né, que outros não compreendem, e se descobre diferentes motivos de elevação, por intermédio do quê? Do sacrifício pessoal. E identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Quando eu começo a entender que tudo está dentro de um propósito maior de Deus, que quando eu faço alguma coisa em benefício do próximo, que quem vai sair ganhando sou eu, quando eu começo a ter esse entendimento, quando eu começo a vivenciar isso dentro de mim, começa a massagear aqui meu coração e parece que muda-se a esfera ao meu redor. As pessoas muitas vezes podem não entender, mas dentro de cada um de nós, o coração fica mais regozijando, ele fica mais pleno, mais alegre. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas. Frequentemente. Com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Então, quando você tem esse entendimento, você consegue ter argumentos para, de repente, provar para o próximo, para a pessoa que está contra você, que é por aí, que o caminho é esse, o caminho do amor, da verdade, da luz. E por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo mestre, é tido a conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Quer dizer, aquela pessoa que quando ela já entendeu que só através do evangelho de Jesus, só através do amor, que a gente vai chegar um dia à eterna felicidade, a felicidade completa, quando a gente começa a entender isso, muitos vão falar, esse é louco, ele só pensa em viver pelo evangelho, só pensa em viver para Jesus, né? Então, muitas vezes passa como uma loucura. Mas o que vale é o que nós estamos sentindo aqui dentro. Porque a gente nunca deve esquecer que quem está vendo e vai julgar as nossas ações, o que estamos pensando e fazendo, é Deus que está lá em cima. E não o outro aqui do nosso lado. Não deveríamos ficar tão preocupados com o que o outro pensa ou com o que o outro acha. E se, porém,
procuras efetivamente, aí ele nos dá um despertamento. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti. Você já entendeu que através do Evangelho, através do amor, da caridade, você já tenta e consegue vivenciar isso dentro de você. Ele pede para você prosseguir seguro de ti mesmo, que você está no caminho certo. Repara, sem aflição e sem desânimo, as lutas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para adiante. Então, se você já tem esse conhecimento, você já tem essa noção que só através do amor e da caridade nós vamos chegar à felicidade eterna, à felicidade total, então deixa para lá os que não querem evoluir, os que não querem enxergar e ver isso. É triste, porque muitas vezes pessoas próximas da família, a gente de alguma maneira tenta ajudar, mas ele não quer, ele não consegue enxergar e não quer. Então aí, cada um vai responder por si, pelo que faz, pelo que tem dentro do coração e pelo que pensa. São reflexões para a gente parar e estar pensando o que nós estamos fazendo com o que a gente escuta, com o que a gente aprende. E será que a gente vivencia e tenta colocar em ação e espalhar para mais pessoas? Vamos fechar com uma historinha. As coisas não mudam, mas elas servem para nos mudar. As coisas que não mudam servem para nos mudar. A historinha começa assim. É do livro Para que Minha Família se Transforme. Um discípulo viajou com seu mestre para as regiões montanhosas a fim de aprender mais uma lição. Chegando ao local, instalaram-se numa cabana em frente a uma grande rocha. O mestre chamou o discípulo e, apontando para a rocha, lhe falou: seu trabalho consiste em todos os dias pela manhã empurrar essa rocha. Agora descanse da viagem e amanhã bem cedo inicie o seu trabalho. O discípulo obedeceu e no dia seguinte levantou-se bem cedo e colocou-se a empurrar a rocha. Assim se sucedeu por alguns dias, depois por meses. Quando completou 1 ano nessa atividade, o discípulo procurou o mestre e lhe disse: mestre, há 1 ano que estou aqui nesta região montanhosa e todos os dias empurro essa rocha como o senhor mandou. Hoje, porém, vim dizer-lhe que vou desistir. Faz 1 ano que coloco toda a minha força para empurrá-la e ela não saiu nem 1 milímetro do lugar. Escutando atentamente o discípulo, o mestre respondeu: pedi a você que empurrasse essa rocha todos os dias, mas não lhe disse que ela sairia do lugar. Então, qual que é a razão de me pedir para depositar tanto esforço em algo que nunca iria acontecer? Perguntou o discípulo. E o mestre respondeu serenamente e sabiamente: a rocha não saiu do lugar, mas seu trabalho não foi em vão, pois algo aconteceu em você. Olhe-se no espelho e veja como seus braços se tornaram fortes e musculosos, suas costas enrijecidas e bronzeadas, e suas pernas musculosas e firmes. E concluiu dizendo: meu filho, persevere sempre em suas metas, pois mesmo que você não perceba, algo de bom estará acontecendo. Então serve para reflexão. Mesmo que a gente não veja resultado naquilo que nós acreditamos e já entendemos como o que Jesus quer de nós, vá, trabalhe, coloque em prática, vivencie você, porque se você não está vendo o resultado lá fora, com certeza alguma mudança interior dentro de nós estamos conseguindo sim. Então que nós reflitamos sobre isso, o que a gente pode estar fazendo de diferente para que a gente tenha um mundo melhor, para que sejamos melhor e possamos ajudar mais o mundo, o nosso próximo e a nós mesmos. Paz e luz a todos.
Que a paz do Mestre Jesus continue nos iluminando e nos envolvendo todos os dias. E assim a gente pede para que o Senhor nos fortaleça nas nossas vibrações de amor, de luz e de carinho a todos os locais do nosso planeta Terra, vibrando por todas as religiões que espalham o Evangelho de Jesus, vibrando pelos governantes, pelo povo sofrido, que está precisando cada vez mais de amor, de solidariedade, de fraternidade. Vamos vibrando pelos asilos, pelas creches, pelos orfanatos, pelos hospitais, pelos médicos e enfermeiros que estão dando a vida para salvar vidas. E assim vamos pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.